Finalmente chegamos na Itália, prontos para explorar um novo país que está presente em 4 mares: Adriático, Jônico, Tirreno e Mediterrâneo. Bom, estamos chegando em Bari. A noite foi tranquila, bem tranquila, até mais tranquila do que a gente esperava, porque o vento deu uma bela de uma morrida. A gente começou a andar a 3, então a gente resolveu ligar o motor. Mas isso faltavam o quê? Umas 40 milhas pra gente chegar, então metade da viagem, mais da metade da viagem foi na vela. E agora ó, o mar tá tranquilo. Estamos chegando, como previsto, são quase 8 horas, a gente vai chegar tipo 8h10. Então tudo ocorreu como previsto. Parece ser uma cidade bem grande. Tipo, tem vários prédios, sei lá, bem diferente do que a gente tá acostumado na Croácia, na Grécia. É tipo uma Turquia aqui, pelo jeito. É tipo um Izmir da vida, uma cidade zona. Se você gosta dos nossos vídeos, não esquece de clicar em curtir. Isso ajuda o canal a chegar até seus amigos. A chegada em Bari foi tranquila, mas foi preciso ficarmos em uma marina para poder dar entrada. Aqui não precisa pagar taxas para o barco. A polícia carimbou o passaporte e rapidamente tudo ficou pronto. Estamos prontos para conhecer Bari. Vamos pegar um ônibus, ir até o centro. Deixamos Gugolino, embora ele é um cidadão italiano e ele pode pegar o ônibus aqui, mas ele deve estar bem cansadinho, já entrou, já foi para debaixo da mesa, onde ele gosta, para descansar um pouco. Eu também quero ir para debaixo da mesa. Descansar um pouco? Eu não deixo. Imagina que eu vou chegar num lugar e dormir, não consigo. A opção de marina aqui foi boa, o preço não achei muito caro. A gente pagou 43 euros para o primeiro dia e 39 euros para o segundo dia, com água e energia inclusa. A gente tá num lugar que são vários lanches diferentes e aí é super badalado, tá tipo lotado. A minha senha é 79, a gente chegou, tava na senha 50. E aí tem tipo sanduíche com polvo, sanduíche com presunto, com salmão, vários tipos. Então talvez ser bom, né? Muito bom. O nome do lugar chama Mastro Sítio, sei lá como é que fala. E o dono tava aqui também, ele fica dando essas bolinhas de queijo com algumas coisas diferentes. Bem legal o lugar, bem gostoso. E o que eu achei legal foi que eu fui pegar ketchup, não é ketchup, é molho de tomate mesmo. Estou aqui no ponto de ônibus, vou lavar mais umas roupas para variar. E o Google, olha lá, ele vai ficar empacando. Até ele perceber que eu não vou, ele vai ficar ainda meio... E eu peguei o ônibus, né, e é muito engraçado, porque ônibus, meio que você não sabe onde vai parar. Eu acho que tanto no Brasil, qualquer lugar do mundo que a gente pega ônibus, tipo, você vê os pontos, né, praça e blá blá blá, mas ele vai passando por uns caminhos que você fala, não vou chegar. Tá indo pro lado ao contrário, eu não vou chegar. Mas é complicado, então eu sempre peço para um local me passar o número do ônibus que eu tenho que pegar certinho para não ter problema. E aí a gente vai se achando. Tudo isso é internet, né? Agora eu vou comprar a internet pra gente ficar de boa. Ração do Google, comprada, roupa na lavanderia, falta mais o chip do celular. Recebemos a visita de um brasileiro que é italiano, né? Porque ele tá há 30 anos aqui, já é italiano, né? E tomamos uma cervejinha, conversamos. Ele trouxe várias coisas de vela, porque ele trabalha numa velaria aqui. Então ele faz muita coisa legal e ele trouxe várias coisas, vários cabinhos de Spectra e blá blá blá. Já conhece todo mundo que veio pra cá já, Cris Amaral, o pessoal do Ipanema, todo mundo que já passou por aqui, ele já conhece tudo. Bom, nosso amigo hoje, né, o Fernando, indicou uma pizzaria que é bem na frente da marina. E vamos ver, eu já tô na cervejinha. Nossa, a pizza é muito baratinha. Tipo, a pizza de marguerita é 3 euros. E é aquelas pizzas grandes, né? Quer dizer, aquela individual, mas que é grande, né?
Aí ele disse que a gente vai comer umas 4, eu espero comer uma só. Eu não consigo nem falar, eu nem filmei antes, né? Tipo, a massa é bem fininha, sabe? Deliciosa. Tô aqui no ponto de ônibus, indo embora, vou para Portugal, deixar o Betinho. Vou ficar sem comer uma semana. Eu deixei tudo arrumadinho pra ele. Mas esse é o primeiro ponto, né, que eu tenho que fazer, que é pegar o ônibus daqui até a estação de trem. Aí de lá eu pego um ônibus até Bari, e aí Bari eu pego um voo... Pego tudo errado. Esse é o primeiro passo da viagem, que é pegar o ônibus daqui até a estação de trem em Bari. Aí eu pego um ônibus lá que vai até Nápoles. E aí em Nápoles eu pego um voo até Porto. Tomara que não se perca. Tudo isso pra pegar um voo low cost que saia em conta. Então a gente pagou 30 euros no voo que sai de Nápoles até o Porto. Muito barato, né? Tipo, lógico, é 100 e poucos reais, mas você pensar que você vai andar aí uma bela pernada. E é isso aí, mochila nas costas. Cadê minha outra malinha? Aqui, partiu. Bom, acabei de chegar em Nápoles. Agora nós vamos para a missão de número 3 do dia, que é pegar um ônibus daqui da estação de Nápoles até o aeroporto, que o meu hotel de 4 metros quadrados fica dentro do aeroporto só porque eu vou dormir, então... Mas gente, não pode ter medo de andar sozinha não. Mas aqui é tão seguro que eu fico super tranquila. E como diz, né, quem tem boca vai a Roma. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu sempre pergunto pra alguém. Cheguei no meu super hotel, olha só. É uma coisa moderna que se chama tipo hotel cápsula. Eu cheguei aqui, são 9 horas e amanhã eu tenho que sair daqui tipo 5 da manhã. E eu já estou dentro do aeroporto. Tipo, é 100 metros do aeroporto. E aí você tem só um quarto e uma cama, ó. Tipo, tem 4 metros quadrados. Tem banheiro com chuveiro, tudo. E é uma coisa prática e barata, né? Não barato, porque você paga tipo 30 euros, né? Mas é uma coisa prática. Você pensar o quanto você gastaria com táxi, se hospedando em algum outro lugar e depois voltando pro aeroporto e não sei o que, tipo, vale muito a pena. De Bari, a Thaís foi para Portugal, onde estamos abrindo a nossa empresa de charter na Europa e fixando residência. Estamos tendo uma assessoria lá do André e do Felipe, que dentre outras coisas auxiliam brasileiros em Portugal para documentação, residência, etc. Eu e o Google rumamos para Brindisi, mas antes paramos em Monopoli, onde fomos conhecer um drone que limpa o fundo do barco. Você pode ver o vídeo completo no link aqui em cima. Foi uma parada rápida e chegamos em Brindisi. Um porto muito bacana, você vai entrando em um canal até chegar na cidade. Grandes navios também param aqui. Onde paramos é gratuito e ficamos lá esperando a Thaís voltar. Google, o que está acontecendo? Eis que... Uou! 4 dias depois a Thaís voltou, pousando no aeroporto de Brindisi. Esperamos na cidade um vento favorável, então descemos para Otranto. Uma cidade turística que é muito charmosa. E ó, aqui é um mega forte, né? Um castelo, e a entrada da cidade é por essa escada. O porto tem uma área pública destinada aos pescadores, 2 marinas e uma área de ancoragem onde ficamos.
Aproveitamos um vento norte para descer até o próximo destino, justamente para se abrigar de um vento sul forte que estava previsto. Quase passando pelo saltinho da bota. Então chegamos em Leuca. Ficamos na área dos pescadores, eles nos deixaram ficar no contrabordo, o que nos protegeu bem dos ventos e das ondas. Mas isso você vai ver no próximo episódio. As vendas do nosso livro estão em vento em popa. Vendemos bastante digital e a primeira tiragem do livro impresso esgotou em 3 dias. Vamos fazer uma nova tiragem, não perca! Faça sua reserva agora pelo WhatsApp abaixo. Ou se quiser o livro digital, só acessar livrovelejandopelomundo.com, que é fácil de comprar e ler no seu computador, celular ou tablet. Cada livro vendido serve de apoio para o canal, incentivo e também você valoriza o nosso trabalho de escrever e criar vídeos. Obrigado por assistir até o final, tchau e bons ventos!